tantas cabeças, braços, para nos auxiliar a fazer esse evento de maneira tão rápida, né, como a gente precisou institucionalmente fazer. Eu quero apresentar agora. Eu quero apresentar a professora Renata Bittencourt, que é educadora, gestora cultural, historiadora da arte, investiga, né, nas suas pesquisas a representação da figura da pessoa negra e vai apresentar para a gente hoje a imagem da mulher negra na história da arte. Por favor, professora. Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite feito pela professora Denise Camargo, para estar aqui nessa casa que eu respeito tanto, assim como a sua trajetória também, admiro. É tão bom, né, poder ver nos espaços profissionais negras sérias, rigorosas, precisas, trabalhando. Isso é uma coisa recente, né? Assim, vale pontuar. O que eu pensei para hoje seria a gente estabelecer uma trilha, assim, um caminho em que a gente possa acompanhar um viés de representação da mulher negra na história da arte, né? Eu acho que a gente está num momento que é muito propício para criar uma nova história da arte, né? Para reconstruí-la, para questionar os cânones, para usar os cânones a favor dessa história também que a gente deseja, né? Então, isso significa ir buscar presenças que foram ignoradas, apontar as ausências, né? Perceber também os mecanismos que geram a invisibilização, né, dos sujeitos. E sei que estou aqui hoje nesse espaço acadêmico tão nobre, sei que a academia privilegia o foco, mas eu vivo fora da academia. Então, eu vou fazer aqui uma coisa, uma semeadura, assim, um pouco mais, espalhar sementes assim pelo ar, no desejo que esses recortes possam virar o foco de alguém, né? Porque fiz 2 especializações, fiz mestrado, fiz doutorado, fui seguindo esse caminho na história da arte e na cultura, e não, acho que assim nesse tempo todo me mostraram talvez 3 imagens apresentando pessoas negras ou criadas por pessoas negras. Então, assim, mostrar que tem um caldo grosso, assim, que dá para trabalhar, que dá para mergulhar, que dá para escolher recortes, eu acho que pode ser uma contribuição da onde eu olho, né? Eu também priorizei as obras, né, para a gente olhá-las, ver assim como é que as imagens nos dizem. Vou apresentar uma contextualização que é muito mais das obras do que do momento histórico em que elas foram produzidas. Por exemplo, as percepções sobre cor de pele, raça, racismo científico, são assuntos densos e grandes que estavam apontados assim na pesquisa, mas eu fui editando para garantir que a gente conseguisse manter essa atenção para as questões da arte, até porque a bibliografia sobre esses temas é grande e os temas podem ser apresentados com muito mais competência do que eu poderia trazer. Então, o que vocês vão perceber na minha apresentação é uma certa ansiedade. Por isso, tanta coisa que eu quero falar. Porque eu acho que é isso. O cenário hoje não é mais o que eu encontrei. Então, tem muitas conversas para acontecerem, né? Vamos lá? Nos anos 80, o Andy Warhol fez uma série que ele chamou de Mitos. Nessa série, ele representou vários personagens assim que habitam o imaginário americano. Então, estava o Mickey, o Tio Sam, Papai Noel, o Super-Homem, a bruxa do Mágico de Oz. Então, ou ele pegava imagens que estavam disponíveis, já que tinham sido trabalhadas na mídia, ou ele
produzia com polaroids, que depois ele também trabalhava com a serigrafia, né? E na imagem dessa série, Mitos, em que ele apresenta a Greta Garbo, ele pega de uma peça de propaganda, de um filme, essa imagem dela. O filme é Mata Hari, né? A espiã, e ela está no auge, né, da sua beleza, né? Então, é aquela espiã que é dançarina, exótica e tal. E essa tiara, né, o modo como ela surge, né, tem uma luminosidade, né, nesse rosto. E o rosto dela, inclusive, é interessante porque era considerado um rosto ideal para o close-up, né, que era uma coisa recente, digamos assim, e que traria essa possibilidade de uma beleza capaz de ser diáfana, abstrata e, ao mesmo tempo, também concreta e habitada, né? Ela se aposenta cedo, aos 36 anos, porque disse que estava cansada de fazer caretas, detestava o ofício de atriz, né? Então, essa foto, que é feita 50 anos, essa obra feita 50 anos depois da foto, vai trazer um ícone, né? Vai trazer questões que são do interesse do Andy Warhol, como a fama, né? Como a nostalgia também. E aí, quando eu olho estas duas obras em paralelo, né, vejo que há algumas questões em comum. De um lado, a gente tem a Greta Garbo, do outro, a Tarsila do Amaral, num autorretrato. Então, a frontalidade, os brincos, essa feição enigmática que a gente encontra nas duas, os lábios, né, vermelhos, essa palidez da pele também, que vai fazer com que os lábios se destaquem, né? A gente está vendo uma celebridade com uma imagem construída e uma pintora também, né, que se inventa e projeta a imagem que deseja, né? Nas duas imagens, esse desejo de elevar, né, a própria figura, né? E quando a gente olha a Mami, que é da mesma série do Warhol, ela é a antítese de tudo que a gente consegue encontrar na figura da Greta Garbo, né? Ela não comporta closes, ela é uma figura que tradicionalmente é representante da ausência de beleza e mesmo de sexualidade. Ela é apresentada sem complexidade, né? Ela é um personagem de superfície apenas, né? E nessa representação do Andy Warhol, ela quase não se configura, né? Porque não há volumes do rosto, não há quase traços, e ela se mistura com o negro do fundo, né? Mas os elementos do estereótipo estão presentes, né? Então, o lenço na cabeça e os brincos de argola. Então, colocar essa imagem também, né, essa obra da Tarsila, ao lado da Mami, né, vai mostrar para a gente que as duas têm em comum uma certa concisão, né? Há uma generalidade também, a gente pode dizer, né? Não são sujeitos específicos. Também, no caso da negra, não é exatamente um tipo, né? Mas há uma generalidade que impede a individualização. Então, a pintura responde ao que demandava aquele momento, né? Que era a possibilidade de juntar valores locais e populares na voz de uma elite artística, né? Então, a artista está aqui saudando a diversidade, né, da composição populacional brasileira. E, para isso, ela vai adotar essa linguagem seca, direta, cubista, né? Essa modernidade primitiva e nacional, né? Com o protagonismo de um elemento racial, fundamental para a obra, simplificado, né? Então, a nostalgia que vai levar o Andy Warhol a resgatar personagens, indivíduos, figuras, tem um sentido diferente, porque a Mami, ela é um elemento da ordem estabelecida, né? A gente vai falar dela um pouco mais, mas ela é esse sustentáculo de uma hierarquia, né? De uma
oligarquia, de um patriarcado, né, em que a mulher negra tem poucos espaços possíveis para ser percebida simbolicamente, né? E quando ela surge, também há uma ideia de nostalgia. No caso da Greta Garbo, é a nostalgia dos anos de ouro do cinema. No caso da Mami, é a nostalgia da Plantation, né? Então, essa série, essa obra específica da série foi criticada, né, quando ela foi lançada. Ela é toda coberta de pozinhos de diamante, como ele fez também quando ele representou a Elizabeth Taylor, por exemplo. Então, é como se essa imagem se situasse um pouco entre... ele está dialogando com o estereótipo, mas tentando empurrá-lo, né, para algum lugar, e essa obra não chega. Tão enraizada está essa imagem na cultura americana, né? É a representação, via de regra, dessa mulher negra, de pele escura, não tão jovem, com largas medidas, e que o corpo dela é um sinal de conforto, né? Uma oferta, né? Do acolher, do receber, do cuidar, né? Ela tem essas formas de corpo que são soltas, que são flácidas, diferentes do ideal normativo, né? Esperado das mulheres brancas, que é um feminino esbelto, um feminino contido, e a gente até vê, né, o espartilho na imagem que está à direita de vocês, um corpo que vai ser desenhado, inclusive, pelas roupas, né? Então, ela não, ela tem esse corpo não cultivado, robusto demais, forte demais, e assim ela se estabelece como o oposto da frágil mulher branca, cuja delicadeza faz com que ela não seja ideal para o trabalho, né? E aí o que a gente vai ver dentro do lar branco, onde essa figura se apresenta, porque a gente vai ter os negros no trabalho, nas plantações, mas também esses que vão trabalhar na casa, né? A gente vai ver essa convivência, que é uma convivência física dos corpos, né? E há, portanto, uma certa intimidade, né? Que eu quero pensar que é uma intimidade enviesada, mas que é marcada também por um elemento erótico, né? Então, essa mulher que garante os prazeres da mesa, pode se mamar nos seus seios, deitar na sua cama, ser abrigada nos seus braços, né? É uma mulher com um corpo disponível, né? Pode se dispor do seu espaço, da sua privacidade e desse amor que é narrado, que a Mami tem este amor, né, pela família, de quem ela cuida. Não tem família própria, mas é um amor incondicional pelos brancos e somente por eles. O que não se enquadra nessa representação é o fato de que são os filhos da Mami os alvos de linchamentos e as filhas da Mami as vítimas de violações. Então, diante dessa cultura, né, que vai trazer essas ligações abusivas entre senhores e escravizadas, a Mami é inventada. E é inventada para poder possibilitar a aparição de uma figura feminina sem ênfase em sua sexualidade maternal, cordata, subserviente, etc. Uma espécie de eunuco. E assim se tira do foco da visão o peso real dessas relações entre brancos e negros, né? E dos filhos resultantes também. Então, a Mami é a face pública do que os brancos esperam que as mulheres negras assumam para eles, né? É o símbolo dessa postura deferente, da ocupação de papéis subalternos e da manutenção das hierarquias e dos regimes de dominação também. Então, trouxe aqui um outro autorretrato para contrapor a imagem da Tarsila, né, em que ela aparece branca, vestida parisiense, né, muito pálida, colorida por essa maquiagem estudada, os cabelos esticados, né, mas também contidos, e as suas feições, que são muito delicadas, né? Enquanto o corpo da negra é filtrado por essa abstração que ela impõe à figura, né, que vai também se pautar por um certo exagero, né, das formas e dos traços, né. Para mim, são duas visões do mesmo indivíduo, né. Uma é o retrato da Tarsila, mulher.
né? A Tarsila, que, da maneira como ela desejava ser vista e admirada neste contexto de Paris. Rica, fina, quase francesa nos seus modos, né? Ela vai falar muito da infância, do Chateau Lafite, que a família tomava, que para fazer a sopa da casa eles importavam os legumes picados da França, enfim. Então, é essa a identidade que ela quer acentuar, e que a gente encontra também nas fotografias, não só nas pinturas. E a negra, para mim, é outra forma de retrato dela também, né? Porque ela vai se apresentar pela arte, vai se apresentar respondendo às expectativas daquele cenário que era cansado de tudo que fosse europeu, né, como se dizia, e vai tentar concretizar esse projeto geracional de uma arte que pudesse traduzir o Brasil, né? A negra, então, vai encenar esse exótico desejado, né? Mas ela depende da imagem complementar, assim como a Tarsila também depende da negra, né? E de outras obras também que ela realizou. Senão, não há nitidez no que se quer construir, né? Então, ela quer ser a caipirinha que oferecia cachaça em jantares sofisticados e que tem as lembranças nostálgicas da fazenda, onde ela brincava com bonequinhas de mato, né? E aí, dentre essas memórias, ela vai dizer: a casa de São Bernardo, que é a casa da fazenda, né? Tinha um alpendre a que se tinha acesso por uma escadinha ligada à sede, a Casa das Donzelas, escravas virgens. Depois da libertação, foi assoalhada por Dona Lídia, que é sua mãe, e onde ela tinha seu piano de cauda Steinway. Havia sempre um piano novo em casa, segundo o desejo expresso de meu pai. Então, vejam, não é preciso para Tarsila, gente, se apitar muito, vocês falam, nenhuma transição para ela, nenhum entrave para ela passar da saudade da fazenda para a vida das escravizadas jovens, para o piano de mamãe. Então, as donzelas que habitavam essa casa que ela se refere eram essas jovens que podiam ser entregues a negros reprodutores ou podiam também servir aos homens da casa. O Gilberto Freire vai dizer que meninas de até 12 anos eram entregues aos jovens brancos, que ele vai dizer que são podres de sífilis da cidade. Acreditava-se que, para aquele afligido pela sífilis, não haveria melhor depurativo que uma negrinha virgem. Daí vem a abolição, aquele espaço, então, não é mais dedicado a estas mulheres e vai ser dedicado aos prazeres musicais da dona da casa, Dona Lídia Dias de Aguiar, né? E o seu piano está ali. Então, a Tarsila vai fazer uma narrativa nessa passagem das posses da família, em que estão as terras, o piano, as moças, né? E, ao mesmo tempo, ela está enaltecendo o seu berço e sua cultura. Então, a negra, embora ela possa espelhar uma mulher real, né, empregada na fazenda, talvez que tenha sido escravizada em algum momento da sua vida, ela não é um retrato, mas ela, quando vista ao lado da representação... Será que eu pulei algum? Da representação da pintora, né, no manto rouge, pode ser uma imagem... É a 12 que a gente está. Você está na 12 também? 12? É uma imagem contraditória, mas suplementar. A outra face dessa invenção da imagem pública que a pintora vai fazer. E aí eu fico pensando na definição do Jung, né, sobre a sombra, que seria essa dimensão do indivíduo que se despreza, que se quer negar, que se quer encobrir. Então, eu penso que a negra seria essa parte da Tarsila, a parte que é indispensável à constituição da sua identidade, caracterizada pelo exagero, e é importante a gente poder criar essa hipótese, né, dessa dupla que se relaciona, porque, na verdade, é preciso que alguém seja negro para que o outro seja branco, né?
Então, por isso que eu penso que essa dimensão sombra é fundamental. Também porque, sem o trabalho das pessoas negras na fazenda, não tinha piano, não tinha vegetaizinhos cortados a julienne, não tinha os vestidos de pateau e poiré, não tinha o manto rouge, né, o manto vermelho. E nem o prestígio de que ela desfrutou. Eu acho que agora pode deixar. Nas crônicas que ela vai escrever, tem alguns textos que se relacionam ao pai, José Stanislau do Amaral, filho de um homem que o apelido dele era o milionário, né? E ela diz, então, lembra-se, papai, daquele 13 de maio de 88? Sim, ele se lembra. Já uns 2 meses antes dessa data, passavam pelas fazendas bandos de cativos que fugiam em direção às cidades. No sertão, na fazenda principal de meu avô paterno, no município de Jundiaí, entre os escravos em debandada, naquele 13 de maio, ficaram muitos deles, ligados pela amizade aos senhores, que sempre os trataram bem. Um parente da família, ajudante de fiscalização do serviço, punha as mãos na cabeça perplexo. Que será das donzelas soltas por esse mundo afora? Com suas trouxas de roupa, fugiram as crioulas do casarão de taipa, com janelas de rótulas, onde viviam bordando ou costurando sobre a vigência carinhosa da sinhá, que era toda bondade cristã. Então, a escravidão aparece como um elemento de uma sintaxe natural na vida da Tarsila, né? E é por isso que ela vai dizer que esses homens negros libertos oferecem o risco do estupro às mulheres brancas, quando, na verdade, a própria economia das plantações dependia do estupro de mulheres negras por homens brancos, exatamente o contrário, né? Então, ela apresenta surpresa também pela opção da fuga, né? Já que os escravizados estavam ligados às propriedades por esses laços, que são de amizade, etc. Enfim, há toda uma fantasia, né, de negação da violência que a gente vai ver como ela está presente. Não é uma coisa que surge aqui, não é uma coisa do modernismo, não é uma coisa brasileira. Ela faz parte da construção da presença de mulheres negras na história da arte. A gente podia falar, claro, do Monteiro Lobato, que é da mesma geração, e que vai ter aqui, do lado de cá, é a Balbina, que inspirou a Negra, do lado de lá é a Anastácia, que inspirou a Anastácia. E é interessante porque, na vida real, ela era uma mulher magra e alta. E a Anastácia, em todas as representações que vão ser feitas a partir dos anos 20, inclusive na TV, é uma mame. É uma mulher corpulenta, de seios fartos, né? Então, me parece a evocação do mesmo tipo de ideia, né, de compreensão a respeito das pessoas negras, né? Então, nos livros, vocês conhecem bem as histórias. Ela é aquela que trepa um mastro como uma macaca, chamada de macaca de carvão, negra de estimação da família, chamada de beiçuda, né? E a gente está falando, evidentemente, de um autor que tinha uma afinidade com o pensamento eugenista, e numa carta que ele escreve para o Arthur Neiva, ele vai comparar o povo a esterco e dizer que a elite seria a flor que dele brota com todas as finuras e cortesias das raças bem amadurecidas, né? Pode passar mais um para mim, por favor? Sim, está em branco, porque agora vamos mudar de assunto. Pode passar mais um. Então, agora eu queria mostrar algumas imagens ao longo da história da arte para ver como há coincidências, e, mais do que isso, eu gostaria que a gente pensasse junto em que não é apenas a cultura e os sistemas sociais que vão se ver refletidos nas imagens criadas pela arte, mas também o contrário, o papel fundamental que a arte tem para criar, para fortalecer esses sistemas, né? Então, a gente sabe que a noção de raça foi só se estabelecer lá no 19, mas as diferenças de cor de pele, evidentemente,
já eram assunto, né? E já eram uma questão. Aqui, o que a gente vai ter é um desenho que o Albrecht Dürer vai fazer da Catarina. Então, isso é raro, né? Se a gente vai procurar, por exemplo, nas obras brasileiras que têm imagens de mulheres negras, é raro ter o nome, né? Então, aqui é um retrato individual, é um retrato deslumbrante e é um retrato em que a gente sabe quem era essa pessoa, ou pelo menos um pouco sobre ela, né? E quero começar com essa imagem também, porque eu acho que essa história da arte nova que a gente precisa criar, ela precisa comportar as ambiguidades todas, né? De como essas imagens são criadas e dos variados contextos em que elas surgem. Então, aqui é uma obra que vai atestar a presença das pessoas negras na Europa, quer dizer, em Paris, na França, na Inglaterra, legalmente não havia escravidão, mas havia informalmente a presença de um volume considerável de pessoas negras trabalhando como servas, mas num sistema, se não idêntico, similar, né, ao da escravidão. Então, são pessoas que estão inseridas numa rede comercial internacional e essa também é uma obra de exceção por não ser um estudo, né? Por não ele não está preparando uma imagem que vai fazer parte de uma pintura religiosa. Ele está interessado nesta figura, nesta mulher. E ele faz outros retratos. Ele encontra com essa mulher em Antuérpia. E ali ele vai fazer retratos de outras pessoas com técnicas diferentes e com atenções também. Aqui ele dedica uma enorme atenção para a realização dessa história, né? Então, a gente está aqui em 1520 e poucos, quando João Brandão, que é o amigo que o recebia na cidade, né, está ali, então, presente com ele. É um agente comercial do rei de Portugal e um traficante de escravizados, comerciante, transportador, enfim, né? Ele era possivelmente proprietário da Catarina, caso ela fosse uma escravizada, ou seu senhor, se ela for uma serva, né? E o artista vai dizer então que representou a moura do João Brandão, né? Ela deve ter sido convertida ao cristianismo e a gente pode ver os costumes locais expressos nas roupas, que são sofisticadas e que vão, obviamente, expressar a posição social do João Brandão e não o próprio, né? Então, pensando nesse caminho em que a gente vai buscando essas mulheres, né, para tentar consolidar uma história das representações, a Catarina é essa exceção e talvez seja uma das primeiras imagens, né, individuais, artísticas de uma escravizada ou serva. Agora, esta outra, ela inaugura um gênero, um tipo, um padrão de representação, que é esse da senhora acompanhada de um escravizado ou uma escravizada, sempre criança, e que a gente vai ver tem essa característica, né, da admiração, dele ser colocado ali, esse personagem, como um atributo da pessoa negra, quase como um objeto, né? Então, nesse que é o inaugural do modelo, a gente tem a Laura Dante, é um retrato veneziano, e é considerado uma obra fundamental nesse sentido. Ela era amante do Afonso I d'Este, que era o irmão da Isabela d'Este, e ela vira amante depois que morre a terceira esposa do Afonso, que é a Lucrécia Borgia. Então, ela é essa mulher que vai assumir uma posição ao lado dele, mas como de uma maneira informal. É uma mulher que ele não pode casar com ela, ela tem uma posição social inferior, seus filhos não vão ter direito a heranças nem a títulos, né? Então, estou contando isso porque é um retrato feito para gerar a percepção de pertencimento dela a essa corte, né? E é interessante também que, ao fazer isso, vocês veem que ela não está coberta de joias. Se a gente compara com os retratos feitos das outras esposas, ele é diferente neste sentido. Essa criança negra é o principal atributo de riqueza desta mulher. E a gente sabe que a Isabela d'Este
tinha essa moda, né, de ter a presença de pessoas negras na corte, crianças e tal. E tem um momento em que ela decide que ela precisa ter uma, que ela quer, porque ela quer. E aí trazem uma pessoa, mas ela acha que não é escuro o suficiente. Daí ela vai num leilão com a mãe para disputar uma outra menina negra, mas aí a mãe ganha no leilão, depois, finalmente, ela consegue. Então, assim, era uma questão no momento, era uma presença, né, a dessas crianças, algo desejado e que tinha um significado reconhecível no contexto das cortes, né? O Alfonso vai também chamá-la de Eustáquia, vai dar esse apelido a ela, que é a partir de uma mulher chamada Eustóquio Júlia, uma jovem aristocrata comprometida com a castidade, que viveu no século IV romano. Ela vivia em conventos, foi canonizada e tal. Então, é essa mulher que ele quer aproximar da amante, de novo. Então, ele quer aproximar pelo status, ele quer aproximar por valores morais também, né? E essa asceta, a Eustóquio, ela inspirou o asceta, também São Jerônimo, que escreveu que as mulheres deviam viver buscando escapar das tentações e aspirando à pureza e à santidade. Esse Jerônimo também utilizava a cor da pele como uma metáfora de valores. Então, ele vai dizer que a noiva, qualquer uma noiva é sempre uma etíope. Com isso, ele está querendo dizer que é alguém que deve ser pensada como se ela tivesse a pele escura. E, quando o casamento é consumado, ela se torna branca, portanto, pura. Então, ele vai dizer que todos os seres humanos nascem negros, né? Quer dizer, seria esse estado espiritual inicial, e, ao longo da vida, nesse trajeto em direção a Deus, a união com Deus, aquele indivíduo se torna branco. Então, a gente está vendo aqui as camadas, né, de sentidos em que o ser negro vai estar impregnado, né? E é um sentido religioso, é um sentido estético, é um sentido político também, né? E também a gente pode relacionar essa figura da Laura à Laura do Petrarca, né? Grande amor da vida dele, que vai ser essa mulher de olhos claros e luminosos, graça nos movimentos, cabelos dourados, voz doce, postura nobre, atributos de uma alma elevada e que vão permanecer, de certo modo, no padrão normativo de beleza ocidental, né? Então, quando a gente vê a Vênus do Botticelli, ela é esta figura que o Petrarca havia descrito séculos antes, né? E aí então esse padrão de representação vai circular pela Europa toda por meio das gravuras. E assim como a gente vai ver outras presenças negras nas pinturas, né? Que são deste padrão ou que são de outros, mas como algo que vai virar parte da linguagem, né, pictórica. Então, por exemplo, se a gente olha essa pintura, que é a Rainha de Sabá e os presentes a Salomão, a gente tem o Paolo Veronese, que está tratando de um episódio bíblico. Há muitas pinturas que representam a Rainha de Sabá. Às vezes ela é branca, às vezes ela é preta. É uma rainha etíope, que vai, então, ter um filho, Menelik, com o rei Salomão. Neste caso, ela é branca, né? Aquela figura ali com roupa dourada, né? Não, é isso? É isso. Então, eles estão... É uma encenação de poder, né? Do poder dela, do poder dele, que está situado acima, né, dela, evidentemente, de status. E, entre as figuras, a gente vai encontrar essas figuras negras, que vão ser sempre pajens, atendentes, acompanhantes, né? E eu chamo a atenção aqui para um cantinho direito da pintura, depois a gente pode olhar de novo, em que você tem essa mulher branca que dirige nosso olhar para esta menina negra, que tem atrás de si uma pessoa de pequena estatura, que tem mais abaixo de si um cachorro. Vocês estão vendo o focinho ali?
Então, essa aproximação eu acho muito curiosa das pessoas de pequena estatura, vou falar direitinho para não ser cancelada, que eu já as pessoas de pequena estatura e as pessoas negras, né? Um pouco essas figuras animadoras das cortes e exóticas e figuras de despertar a curiosidade, que aqui ainda essa escadinha é complementada por um cachorro, né? Tem pinturas também no modelo da Laura Dante em que a gente vê homens ou mulheres que têm uma mão sobre a criança negra e outra mão sobre um cachorro. Então, há essa aproximação, né? Nessa pintura do Tiziano, a história é da deusa da caça, que é surpreendida pelo caçador, né, o Actaeon, e que a vê nua, né, se banhando. Ela, enfurecida por essa invasão, vai transformá-lo num cervo que vai ser devorado pelos próprios cachorros, né? É uma história do Ovídio, né, nas Metamorfoses. E nessa narrativa, né, que vai falar de transformação, de punição, intervenção divina, que é um tema, né, que vai atravessar o Renascimento e também o Barroco, a gente vai encontrar na porção da direita de vocês, da pintura, uma figura negra, né, que é lindíssima, que tem os braços nessa forma de arco, que acompanha, né, esse braço, as formas da mulher branca, e está posta ali para destacar o branco dessa pele, né, que está ali a serviço dessa figura. E, nesse momento, tentando cobri-la, né, cobrir sua nudez diante do que a cena apresenta. Então, essa história da arte que a gente falava, ela depende disso, da gente olhar para as obras e buscar as figuras que não são narradas quando as pinturas são apresentadas, mas que trazem para a gente informações importantes. Primeiro, ela se insere dentro dessa tradição de apresentação de mulheres brancas acompanhadas por servas ou escravizadas. Segundo, há escolhas específicas, como o brinco, que a gente vai ver em quase todas, que é essa nota de exotismo, né, que o brinco vai atribuir, que é essa escolha do ombro nu, do desenho do corpo. Então, é uma figura importante dentro da pintura. E a gente poder isolá-la para análise, né, eu acho que é uma oportunidade que a gente encontra em muitas obras da arte ocidental, né? Essa vai ter um repertório análogo. De novo, é uma criada ou uma escravizada, né, no banho da Batsheba. E é até interessante, porque eu não conhecia, antes dessa pesquisa, esse pintor, que é o Cornelis van Haarlem, que está num acervo em Amsterdã. E a coisa que mais me chamou a atenção nessa pintura é a cor da mulher negra, que é um preto absoluto, um pouco azulado, né? Que não parece ser natural, mas que parece ser levado para essa ponta, assim, dessa escala de cores, para oferecer esse contraste absoluto à pele branca, né, da Batsheba. E aí, quando eu olhei algumas outras pinturas deles, duas coisas me chamaram a atenção. Uma, tem várias que são marcadas por uma nota erótica, né, o que me faz pensar mais ainda sobre o que ele escolhe aqui, né? É a situação do banho, é a mulher negra com um braço no meio, né, entre as pernas da mulher que se banha, olhando para ela. Então, essa associação das servas com as senhoras, ela passa pelo erótico em muitos momentos, né? O encontro das raças é um dado erótico, né? Para além da nudez e dos toques, etc., o fato de serem mulheres de cor de pele diferente, né? E esse tema, né, do banho, né, da Batsheva, vai ser, vários pintores vão representar. Aqui é o Rembrandt, e, quer dizer, a história é aquela mulher que o rei Davi vê à distância, tomando banho, se apaixona, deseja, enfim, uma história sobre sedução, sobre poder, depois casa-se com ela, né?
E a gente, então, tem, via de regra, essa situação em que esse poder vai ser apresentado pelo ambiente, pela presença da mulher negra, mas também um elemento, essa mulher negra, um elemento composicional, né, que vai oferecer pesos para áreas diferentes da pintura, que vai oferecer contraste, que vai oferecer um balanceamento, né, das personagens que são apresentadas, né? Então, é um elemento que também funciona para a narrativa e que vai trazer equilíbrio, né, de formas, de cores, de texturas, né? Aqui é uma outra obra com o mesmo tema, né? E, de novo, a presença da mulher negra olhando, admirando, né, a beleza da mulher branca, né? Então, é um elemento que é estético, que é simbólico, e é um elemento que também é de construção de poder, né? Tem uma outra coisa que também acontece nessas obras, que a presença dessas mulheres denota que é a ideia de que a natureza primitiva que elas portam, selvagem, é civilizada nesta convivência. Estão dentro da casa das pessoas brancas, absorvendo seus costumes, vivendo cotidianos que não seriam os seus em contextos de origem, né? Então, também é isso. É uma apresentação heróica dessas figuras brancas no seu papel civilizador. Essa imagem, eu acho super interessante, a toalete, né, ou a preparação íntima, a toalete íntima, porque ela vai escapar um pouco, né, dessa defesa de valores morais para caminhar um pouco mais na direção dessa eroticidade, né? É uma pintura libertina que vai colocar essa mulher negra aos pés da mulher branca, entre suas pernas. Ela tem na mão um pratinho que tem uma esponjinha, uns apetrechos que ela vai usar para esse exercício de higiene. E eu acho ela interessante porque muitas vezes a gente pensa sobre a exploração sexual de escravizadas e servas pensando em homens, né? E aqui é um exemplo que traz essa mulher. E a toalete vai ser, nesse período, um hábito dos nobres, né? O acordar, você acorda, se arruma um pouquinho e sai como se não tivesse nem lavado o rosto para se arrumar na frente das suas visitas. E aí toma um chá, toma um café, toma um chocolate, troca as fofocas e vai se arrumando, passando aqueles venenos que deixam a cara super branca e conversando. Então, é um ritual. Dentro desse ritual, há a ideia de transformar a pessoa branca em uma pessoa mais branca, no processo dela estar apta à apresentação social mais ampla, né? Então, a gente vai ver, né, no século XVII, a intensificação do tráfico. A gente vai ver a consolidação do modelo da plantation. E essas pinturas, neste modelo, elas vão se tornar numerosas, inclusive em países que não têm colônias, o que mostra como se cria, de fato, um vocabulário que faz sentido para o contexto europeu, né? Nesse caso, é uma pintura lindíssima do Van Dyck, né, grandiosa, que tem um adolescente. Eu tentei priorizar as imagens que têm presenças femininas, mas, em alguns casos, são presenças masculinas. E é uma pintura que tem 2,70 m, né? Então, que tamanho tem esta mulher? Que importância ela tem? O que é esse corpo, né, que se abre quase numa pirâmide, para ocupar quase toda a tela, né, diante dessa paisagem que remete também às suas propriedades, né? Então, esse é um momento em que membros da corte seguem tendo seus retratos feitos, mas também uma burguesia afluente, militares, vão demandar obras que reproduzam suas figuras, né? E aí a gente tem um outro exemplo, que é a Duquesa de Portsmouth, a Louise de Keroualle, que é uma obra feita na França,
que, obviamente, reproduz o modelo, e que vai mostrar essa mulher que foi amante, a amante francesa do rei da Inglaterra, uma mulher que era uma espécie de diplomata informal, que teve um papel importante no diálogo entre a França e a Inglaterra, entre os dois impérios, né? E a menina que aparece na pintura. Oi. Então, são essas presenças. Vocês estão me ouvindo bem? São essas presenças que não devem ser percebidas nos recintos, né? Um pouco como as trabalhadoras domésticas nas novelas, né, históricas da Globo. Está sempre em pezinho ali no cantinho, tem um suco de laranja na mesa, às vezes dá um palpitinho, mas ela é tão desimportante que ela pode estar diante das conversas da família, né? Assim como se dizia que os servos acompanhavam o preparo, né, o vestir-se dos seus senhores, homens, mulheres, porque não era um sujeito ali, de fato, presente, né, naquela operação. Então, são essas figuras silenciosas, ao mesmo tempo em que estão integralmente disponíveis para as ordens e para atender as demandas e os desejos, né? Essas obras, elas não vão trazer nem no ambiente, nem sobre as figuras negras indicadores que permitam que a gente saiba alguma coisa sobre essas pessoas, né? Eu gosto da fantasia de pensar que são retratos, né? Talvez tenham sido feitas a partir da figura de alguém, algum modelo, alguma criança que habitava aquela casa, de fato. Talvez não. Mas, se forem retratos, são retratos anômalos, né? Porque se instaura ali um jogo de visibilidade e de invisibilidade, né? E também uma questão que é fundamental para o retrato, que é a verossimilhança. Não temos como saber, né, se ela se dá, se ela está garantida, né? Também o próprio estado servil dessas pessoas vai transparecer nas obras e resta para a gente locubrar como é que elas puderam participar da feitura dessa pintura, né? Essa mulher, especificamente, tem muitos retratos feitos sobre si. O que será que deu contorno para cada encomenda, né? Como ela quis se apresentar em cada uma das suas versões, né? Ao passo que esses personagens negros não devem ter se engajado nessa negociação de criação da sua própria imagem, né, da constituição da sua imagem, né? Também nós não vamos saber nada. Assim, eu contei todas as fofocas, que ela é amante do rei, e tananã. A gente não sabe nada da vida dessas pessoas, sobre seus círculos sociais, sobre suas origens, sobre sua biografia, que é algo também que permeia o gênero do retrato, né? O elogio que é feito aqui é o elogio à beleza, o reconhecimento da riqueza, né? As coisas que são louvadas por um retrato não se aplicam a essas personagens, que só colocam, só sublinham as qualidades de suas senhoras e senhores, né? É importante a gente pensar o que é o retrato, né? Ele é uma categoria de teatralização ocidental, né, de origem europeia, que vai tentar ou vai efetuar a manufatura de uma identidade, né? É claro que o retrato ele não é a veracidade, ele não é uma expressão da veracidade, mas ele é evocativo, né? Evocativo de uma presença real, né, de alguém que esteve no mundo, uma presença corporal, física, né? E o retrato depende também do acréscimo de algo que vá aludir à alma, né? A dimensão mental do sujeito, né? Os melhores retratos são aqueles que nos deixam assim vislumbrar o mundo interior do retratado. Autorretrato de Rembrandt como um exemplo talvez mais óbvio, né? E a própria motivação para se fazer um retrato, né? Depende do valor que aquele indivíduo tem na sociedade. Por isso que ele precisa ser lembrado.
quando a gente pensa em escravizados, é uma contradição em termos, né? Então, se priva, nesse caso, de uma coisa que é fundamental para o que o retrato se constitua, que é o olhar daquelas pessoas capazes de reconhecer a madame, né, de ler tudo que se quer associar a ela, e que, no caso das personagens negras, ninguém do seu círculo, ninguém capaz dessa operação de reconhecimento vai ter acesso a essa imagem, né? Então, eu gosto dessa combinação das palavras escravizado e retrato, porque eu acho que gera a tensão que faz com que a gente busque as especificidades dessas presenças, mas eu sei que é uma contradição que a gente não consegue desvirtuar, né? O artista Antoine Leblond de la Tour vai falar de padrões de representação para o retrato do século XVII, recomendando a introdução de acompanhantes. Ele diz que, quando queremos expressar os traços de uma bela princesa, de uma rainha ou de uma imperatriz, costumamos atribuir a elas, como acompanhante, apoiada nelas ao caminhar, mulheres um pouco morenas e velhas mouras, pajens com gestos livres e pequenos, anões, não sou eu que estou falando, muito disformes, para conferir maior graça e majestade ao sujeito principal. Então, vejam, a gente está falando de uma fórmula, a gente está falando de algo que faz parte da teoria, da teorização da pintura e das instruções que são passadas nos processos de profissionalização do campo, né, nas academias. E aí eu quis trazer essa imagem. Ela não traz essa associação, né, das duas mulheres, mas ela é uma pintura de exceção absoluta e absolutamente maravilhosa. A empregada da cozinha com a ceia de Emaús, do Velázquez, século XVII. Então, é um jovem Velázquez que vai fazer essa pintura, e ela vai mostrar uma cena bíblica que está narrada em Lucas 24 e que descreve o encontro do Cristo ressuscitado com dois discípulos que estão caminhando juntos numa estrada, caminhando para Emaús, muito decepcionados, porque tinha acabado de ocorrer a crucificação, né? E aí Jesus tinha orientado que eles ficassem em Jerusalém, mas eles, para guardar o Espírito Santo, eles resolvem sair da cidade, né? E estão ali conversando. Jesus se aproxima, começa a caminhar com eles, mas não é reconhecido, né? Seus olhos estavam impedidos de reconhecê-los, reconhecê-lo, né? Então, eles vão conversando. Jesus diz que tudo já estava previsto nas Escrituras, que obedece à glória de Deus e tal. E daí eles convidam Jesus para cear com eles. E esse é o momento que a gente está vendo. Então, eles aparecem por essa abertura no canto esquerdo da pintura. Jesus de frente para a gente e um dos discípulos ao lado, né, no momento em que ele reconhece, né, Jesus. Jesus, nessa cena, é quem serve as pessoas, apesar dele ser o convidado. E aí, quando isso acontece, que é uma retomada do momento, né, da partilha do pão, da comunhão, aí eles o reconhecem, ficam, enfim, inflamados, mas Jesus desaparece naquele momento. Eu estou contando a história porque é um episódio que articula dois momentos muito importantes, né? O litúrgico, a dimensão litúrgica da palavra, né, que vai iniciar, vai dar esse sentido à narrativa, né, a palavra de Jesus que está ali, e a comunhão também, né, que vai simbolizar a Eucaristia. Então, surpreende, de certa maneira, que Velázquez tenha escolhido uma mulher negra, né, como personagem da pintura, mas, mais do que isso, como personagem principal de uma pintura onde está também Jesus, né? E
é uma passagem que está ligada também a esse fato do Cristo, né, que venceu a morte, que inaugurou um novo tempo para a humanidade e tal, mas que há muitas representações e nenhuma similar a essa, né? Então, essa figura que é colocada em primeiro plano, que domina, né, a cena, ela é colocada para que a gente observe, ela não nos observa, né? E ela aparece atenta à cena que se desenvolve na mesa, né? Então, ela está ouvindo o que está sendo dito no outro espaço, né? À frente dela, a gente tem essa beleza de objetos, né, que ele vai pintar, tigelas, panelas, cerâmicas, e também esse pano branco imaculado, né, no centro da pintura, que pode ser uma alusão ao próprio sudário, né, que se abre no momento da ressurreição, né. Essa é uma pintura, inclusive, que ele repete. Ele vai fazer mais 2 versões, que são conhecidas como La Mulata e tal, sem a cena, no fundo, apenas a mulher e os objetos da cozinha, né? Então, essa postura que ela assume, que é uma postura tranquila, silenciosa, né, ideal para as mulheres cristãs, né, tem o rosto iluminado pela direção onde está o Cristo, né? E o que parece ser fundamental é o fato de que há algo que ocorre nela, né? Um movimento interior. E isso pode parecer um detalhe, mas, na verdade, é algo absolutamente subversivo antes e depois da realização dessa pintura, porque na representação, os negros não possuem interioridade, subjetividade, né? E aqui isso é apontado num contexto bastante nobre, específico, né? Esse contexto em que o pintor realiza essa pintura é a Sevilha, né? Que no século XVII, é a cidade onde ele nasceu, onde ele morava, onde o pai era possuidor de escravizados também, né? E uma cidade muito movimentada, com porto, com comércio dentro dessas rotas, né, atlânticas. E a gente está falando também da Contra-Reforma, nesse interesse de mostrar um Deus acessível a todos, né? Mostrando que a fé era acessível, a espiritualidade também, que o sagrado se manifesta nas situações mais simples, né? E, ao mesmo tempo, é similar aos bodegones, né? que o pintor vai fazer. A pintura não apresenta nada que indique que ela é uma escravizada. Ela é uma trabalhadora, uma serviçal, ela está na cozinha, a cozinha sendo dos ofícios mais baixos na hierarquia social, mas o entendimento desse posicionamento social faz parte desse sentido mais amplo do que a pintura quer comunicar. É linda, né? Então, a gente, quando entra no século XVIII, a gente começa a ter o desenvolvimento da ciência, né, das luzes, ou uma pseudociência, né, que vai ir construindo os argumentos que vão ser depois consolidados no século XIX sobre a inferioridade biológica do negro, né? Então, essa noção de raça e da inferioridade, que são noções modernas, começam a se desenhar, né? Então, o negro é hipersexualizado, o negro é primitivo, né? A gente vai ter o Conde de Buffon, naturalista, né? Trabalhando nessas premissas também, um homem muito influente. E o próprio Thomas Jefferson, né, vai dizer, e aí é um exemplo dessa percepção de inferioridade, essa infeliz diferença de cor e talvez de capacidade constitui um poderoso obstáculo à emancipação desse povo, né? Então, neste momento, uma pintura como essa, o retrato duplo de Dido Elizabeth Bell e a Lady Elizabeth Murray, a Dido, também de novo, um exemplo completamente fora da curva, né? Por muito tempo se achou que era uma figura de escravizada com sua senhora, e, na verdade, não é, né?
a Daido era filha legítima de um oficial da Marinha Real Britânica. Ele chamava Sir John Lindsay, que chegou a um dos maiores cargos, né, dentro da hierarquia da Marinha. E a mãe da Daido era a Maria Bell. Eles se conheceram num navio, talvez um navio negreiro, um navio espanhol, que este militar capturou na Batalha de Havana, e depois ele paga pela alforria desta mulher, da Maria, né? Ela vai para Cuba, tem a filha lá, fica morando lá, e depois o Lindsay vai buscá-la e leva a menina para a Europa, leva para a Inglaterra, para Londres. E a mãe segue para os Estados Unidos, onde ele compra uma propriedade, e ela vai ser uma das primeiras mulheres negras a serem proprietárias de terra no contexto americano, né? Então, ela vai para a Inglaterra quando ela tem 5 anos, a Daido, e lá ela vai ser educada, vai ser criada ao lado de Elizabeth, nas maneiras, não é? Na inclinação para a leitura e a música, no vestir-se, morando num palácio gigantesco, cheio de Vermeers e Rembrandts, e, enfim. E ela é essa peça encaixada na família, né, na casa desse tio, né, do pai, de seu pai, que é o conde de Mansfield, que ele e a esposa não tinham filhos, então ela passa a fazer parte desse contexto, né? E a gente pode imaginar, né, o que é para ela ter outros negros dentro dessa propriedade serviçais, né? Então ela está entre mundos, né? Entre esse mundo branco que certamente apontava o seu não pertencimento. Eu digo esse porque se me apontam isso hoje no século XXI, uma hora dessas, eu imagino para ela. E por outro lado, uma presença de pessoas negras com as quais ela não podia estabelecer laços, né, reais e próximos, né? E a pintura ela é interessante também porque elas estão apresentadas num certo sentido de igualdade, já que não há essa função subalterna da moça racializada, mas são representadas diferentemente. Então, a Daido é um novo mundo. Ela está vestida com uma roupa da moda, essa seda maravilhosa, aquele corte império, né, que é preso aqui abaixo do busto, um chale transparência, ela está em movimento, esse chale esvoaçante, né? Enquanto Elizabeth está sentadinha, com seu livro, com uma roupa mais tradicional, talvez possamos dizer até antiquada, cheia de rendas, de sobreposições, e que favorecem a imobilidade, né? E não o movimento que é simbolizado pela presença da Daido, né? Daí a gente vai ver essa obra francesa, que é feita pelo Nattier, que é um pintor que está no acervo do MASP, inclusive, conhecido por retratos de mulheres da corte, né? E que ele vai usar muito chaves mitológicas, né, nessas representações, aí, em cores do rococó e tal. Aqui, nessa obra, Mademoiselle de Clément como sultana, ele vai colocar vários personagens negros, né? O museu onde essa obra está diz que são 6 mulheres, mas eu acho que tem um que parece masculino. E são colocados como pajens numa cena que é bastante erótica também, de novo, né? Então, as pernas muito expostas, o colo muito exposto, né? E esse conjunto de pessoas dedicada ao vesti-la, né, e ao embelezá-la, né? É também uma pintura que fala sobre este reino feminino, que é o reino doméstico, né? Que é o interior, que é a casa onde ela se apresenta aí absoluta, né? É o seu domínio, né? Então, aqui a gente vai ter a adoção da estética da Tourquerie, que estava em moda na França, também na Inglaterra, para a arquitetura, para a pintura, para a decoração, para a literatura, e que tem a ver com a influência das Mil e Uma Noites, que é publicada na França em 1704. Não é exatamente uma tradução, mas é uma junção de relatos orais, né,
narrativas que são transmitidas em diferentes versões, né, no árabe vernacular, e claro que nessa versão para leitura na Europa é acrescentada de barbarismo, sensualidade, para responder às fantasias que estavam ali presentes, né? Então, vai haver o sexo entre escravizados, entre senhoras e homens negros lascivos, né? Essa mistura de raças e de níveis sociais que vão atravessar os séculos a seguir, né? Então, o interesse pela região começa no século XV. E aí a gente tem talvez a primeira obra, não é o Batman, é uma senhora que está indo ao banho, seguida por sua escravizada, que aparece como uma obra do Nicolas de Nicolai, que aparece fazendo um rosto que é uma careta, né, o próprio rosto. E esse é um homem, né, o Nicolás, que acompanha o Henrique II à corte otomana. Era uma missão diplomática de aproximação com a França. Ele é cartógrafo, ele é diplomata, é um estrategista, é um espião. E vai publicar, então, as suas memórias e imagens também depois do seu retorno, né? Então, a gente está falando de pessoas que vão até lá e voltam para contar como a realidade se apresenta, trazendo a projeção dos medos, das fantasias, das ansiedades europeias, né? E vão falar dessa disponibilidade sexual, né? Vão falar dos homens negros como eunucos e os homens brancos como aqueles que são sexualizados verdadeiramente. E aí a narrativa do poder branco, mais uma vez, é higienizada, né? Uma obra como essa, Esther com Odalisca, a gente está vendo como que essa narrativa, no século XIX, vai ganhar força, sobretudo depois da ida de Napoleão à entrada de Napoleão no Egito, em 1799, né? Então, hoje a gente pensa no orientalismo como apenas uma fase no culto ao exótico, né? É uma frase que eu acho que ajuda a gente a entender. Nos anos 80, né, o autor Eduardo Said vai falar sobre o orientalismo, né, adotado como um gênero artístico e tal, dizendo que teve impacto, né, enorme na cultura, como um estilo ocidental para dominar, reestruturar e ter autoridade sobre o Oriente, né? Então, o orientalismo seria essa visão autorizada que valida descrições e estabelece assentamentos em territórios, né? Então, essa construção, né, da alteridade, ela se dá em vários caminhos, né? Porque ela vai articular gênero, né, homens e mulheres, raças, o branco, o negro e também o árabe, e as origens, né, do Oriente Médio e da Europa. A Esther com Odalisca, a Esther, propriamente, é essa bela virgem que vai ser escolhida para fazer parte do harém do rei Ahasuerus, que se apaixone e faz com que ela se torne sua esposa. A gente está falando aqui de um estereótipo, que é da bela judia também, né? Que está relacionada na figura da Esther à bravura, né? Porque ela é responsável por evitar o extermínio dos judeus na Pérsia, está ligada à origem do Purim e tal, mas aqui ela está mais como esse outro também, né? Não tanto como a negra, mas está, né? Do ponto de vista étnico e religioso, né? Ela é esse tropo, né, da bela judia de olhos grandes e melancólicos, né? A bela judia começa na Idade Média, né, e vai aí se misturar com concepções antissemitas, né? A França vai ser o primeiro país a conceder cidadania plena aos judeus, né, em 1791, durante a Revolução. Então, a gente vai ver uma pintura como essa, em que a Esther aparece meio como uma Cinderela, né?
é a origem, é o destino, que vão articular o seu caminho, e a presença negra, de novo, ambiente exótico, suntuoso, tecidos e eroticidade, tudo misturado. E a Esther, então, não é a figura virtuosa, forte, corajosa, né? Ela aqui é muito mais representada dentro da sua sexualidade, né? Harim, a gente sabe que em árabe quer dizer o espaço da casa que é reservado às mulheres, né? Então, os haréns reais, interditados a homens, eram espaços para o bem-estar, eram espaços de articulação política, eram espaços de convivência também, disputas de poder entre homens e mulheres, mulheres e mulheres, mulheres livres e mulheres escravizadas. E, na visão dos artistas, era este paraíso com mulheres disponíveis para o sultão, né? Para prazeres sem limite. E aí, quando há a conquista colonial da Argélia, né, a França vai produzir mais pinturas relacionadas às suas ideias de Oriente. E também são figuras que vão ser disseminadas pela litografia comercial, onde há um mercado também para gravuras eróticas, né? Então, muitas odaliscas. O que acontece nessas representações também é a condenação de uma licenciosidade. Então, é o europeu julgando a falta de valores deste outro árabe, né, sem se estabelecendo, portanto, como um superior moral, né? E essas práticas lascivas, enfim, estariam presentes na cultura do sultanato. E aí a gente vai ver... Pode voltar uma desculpa. Essas servas aparecendo nessas pinturas, né, do 19, assistindo ao embelezamento das mulheres brancas. E aí veja que, quando o tema é beleza, as mulheres árabes são brancas também, né? E esse contato, né, entre as peles diferentes e esses diante de voyeurs que, na verdade, são invisíveis, né, porque é o pintor e são os observadores das pinturas. Aqui a gente está falando do Gérôme, que é um pintor mais ativo e prestigiado nesse gênero, que teve acesso, inclusive, a áreas como este salão, né, no Palácio de Constantinopla, só que ele não tinha mulher nenhuma quando ele esteve lá. E ele repete esse tema em várias versões à exaustão, né? Eu chamaria atenção também para esses sapatinhos, essas sandalinhas altas que elas usam para afastar o pé do calor, né, do chão, das pedras, da água. Aqui a gente tem uma pintura que eu acho muito pedagógica, né, porque é o mercado babilônico de casamento, em que as mulheres que não tinham dotes para fornecer ou que eram preteridas, né, não encontravam maridos, eram levadas para esse mercado e oferecidas para ver quem desejava levá-las para casa, né? É uma obra que teve enorme sucesso na segunda metade do século XIX. E está lá em Heródoto essa narrativa dessas virgens, né, que vão ser apresentadas dessa maneira. Quando a gente olha as que estão sentadas mais para cá, elas são mais claras, e a gente vê esse gradiente chegando até as que têm a pele mais escura. Esta primeira, que seria ao máximo da beleza, inclusive tem um rosto acentuado e iluminado pela luz que o espelho reflete, né? E, à medida que a gente vai indo para a direita de vocês, as peles escurecem, se transformam também os lábios e o nariz, né? Até a última, que é a jovem de pele mais escura, que está numa situação de desespero, cobrindo o próprio rosto. Então, é um rosto que sequer é apresentado, né, na pintura. Aflita, né, está diante da possibilidade de ser rejeitada, né? E há ainda... Eu acho que eu pus uma ampliação no próximo, que dá para ver melhor, né, as primeiras que estavam do lado de cá e as últimas do lado de lá. Tem uma que eu acho interessante aqui, inclusive, que ela se coloca à sombra, para acentuar justamente essas relações
do claro, do escuro, né, que constroem essa pintura. E há ainda a criada negra, que ajuda a mulher que está sendo, a virgem que está sendo apresentada ali, neste momento, no mercado, diante dos olhares masculinos. Então, a gente está falando em tudo isso assim que a gente está passeando aqui por níveis de apagamento diversos, né? Então, uma medida de apagamento é a presença do negro subalternizado, né? Quer dizer, se ele não aparece, não se estabelece a branquitude e a subjetividade do sujeito branco. Um outro nível seria a eliminação por recursos pictórios das evidências da escravidão. Então, a gente está vendo um monte de coisa, não tem ninguém chicoteado, não tem ninguém assassinado, não tem ninguém violentado. E um outro nível seria a obliteração do sujeito negro pela ilusão de sujeição permanente. Eu me lembro, na Mostra do Redescobrimento, vocês lembram dessa exposição gigantesca que aconteceu em São Paulo? Tinha a cabeça da Luzia, a primeira mulher e tal, né, encontrada, uma reconstituição do seu rosto. E as crianças entravam e falavam assim, eu quero ver a escrava Luzia. Porque passado mais uma pessoa de fenótipo negro, necessariamente é um escravizado, né? Então, essa costura que permanece, né, na cultura em que subordinação é vinculado à negritude. Vocês estão cansados? Não, mas... Bom, aí a gente chega na Olímpia, que vai ser a última obra que a gente vai olhar, né? Em que o pintor, né, em busca da representação moderna, vai pintar a cena como vê, no sentido de que esta mulher nua não é uma figura mitológica, não é uma alegoria, é uma prostituta, né, que está recebendo um cliente que lhe trouxe as flores. Então, há um caráter transacional dentro dessa cena, da mesma maneira como a modelo também está numa relação comercial com o pintor, né? E essa mulher, é interessante dizer, que sempre foi tratada como sendo uma prostituta que posou no papel de uma prostituta, quando, na verdade, ela era uma pintora também, que chegou a expor, né? Mas essa é uma parte da sua biografia que, por muito tempo, permaneceu invisibilizada. Ela não se chamava Olímpia, se chamava Victorine Meurre. E aqui vai se falar muito dos olhos gelados, né, dessa mulher, né, justamente por esse caráter comercial e porque ela não é apenas uma prostituta, né, ela é uma cortesã. Né? A cortesã é essa prostituta de luxo que vai oferecer conversa, um ambiente sofisticado, além do sexo, e que era um símbolo de prestígio para os homens. Às vezes se noticiava no jornal a vinculação de um homem que mantinha uma dessas mulheres, né? Era um indício de que ele tinha recursos e que era possuidor, né, de uma bela mulher, né? Então, é uma obra que vai se alimentar de diversas outras, né, como a Maria Desnuda do Goya, a Vênus de Urbino do Tiziano, que também tem como modelo uma cortesã, e essa que a gente viu, que é a Esther com odalisca, né? Ele vai, então, olhar para representações, inclusive oitocentistas, usando o clichê da serva negra, mas tirando, né, do modo de representação orientalista, para trazer para o que ele enxerga como sendo o moderno. E aí a gente vai ter a presença negra, que não é muito comentada à época, né, e por muito tempo depois da execução da pintura, que vai estabelecer esse dualismo, né, das formas que se opõem, das cores de pele, a nua, a vestida, a bonita e a feia, a magra e a gorda, a assertiva e a submissa, né? Então,
Além disso, a apresentação dessas mulheres remetia ao risco das doenças, né? No caso da prostituta, o problema social mais próximo é o das moléstias venéreas, enquanto a negra vai aludir às doenças tropicais, como o vômito negro, né, que é a febre amarela, era conhecido assim, que dizimou as tropas de Napoleão em Santo Domingo, né? Mas o que a gente está vendo aqui são duas mulheres, e aí também está o caráter moderno da pintura, são trabalhadoras da cidade. Então, não é mais uma escravizada. É uma mulher que trabalha no contexto de Paris, né? Ela é pintada, né, a obra é realizada 15 anos depois da segunda abolição da escravidão nas colônias francesas, e vai mostrar essa mulher que pertence a si mesma. O pintor a encontra tomando conta de crianças, né, nas ruas, trabalhando para uma família afluente que tinha negócios nas colônias, e a convida para ser modelo, né? E a gente sabe onde ela morava, né, hoje. As pesquisas mais recentes falam que ela morava numa rua chamada Ventimille, em Paris, onde moravam muitas pessoas da classe trabalhadora, onde moravam também outros negros, e que, como ela, participavam da economia da cidade, né? Então, ela também é este elemento da modernidade, né? Vista pelas ruas por esse pintor que estava ali como Flaner, né? E aqui, então, a gente vai ter uma representação dessa mulher completamente vestida, o que já distancia da tradição, né? Como a gente encontra, inclusive, nas imagens produzidas no Brasil, né? Ela está presente nessa cidade que está sendo transformada, né? A Paris do Haussmann, já há uma década, né? Em obras em movimentação, e ocupando um papel que também é um papel servil. Inclusive, se dizia à época que as mulheres preferiam ter uma negra, né, porque elas eram doces, confiantes, e que elas amavam muito poder ter essas servas. Então, a gente também está observando a continuidade de costumes, a continuidade de posicionamentos sociais renovados, né, readaptados. Uma expressão da época era assim: estrangular uma negra, étrangler une négresse, que é uma exposição que aparece no Zola e que vai falar de uma pessoa que está tirando o resto de vinho de uma garrafa. Mas vejam a violência da expressão, né? Estrangular uma negra. Então, a gente não está falando de uma sociedade que está pacificada, né? Dessa convivência, embora ela exista em outros termos, né? É interessante a gente pensar quais seriam as tensões, qual era a ansiedade dessa burguesia naquele momento, quais as formas em que o racismo se apresentava quando havia um novo grupo de pessoas negras presentes ali naquela paisagem urbana, né? Se puder voltar desculpa. O Manet vai fazer também um retrato individual dessa mulher chamada Laurie, é o nome dela, né? E você vê que é um retrato interessante, como as soluções que ele encontra para tom da pele são diferentes, para os volumes, né, do rosto também são diferentes, né? Como ele estava explorando o modo de fazer uma pessoa negra. Isso a gente encontra em muitas pinturas. Parece ser uma busca, já que é uma representação que não é ensinada, né? E a Laurie, nesse retrato de cá, ela está com roupas, adereços que parecem de uma mulher do Caribe, do Brasil, né, das colônias. E ele diz que achava que ela era muito bonita, né? Em 1849, quando ele tinha, Manet, 16 anos, ele veio ao Brasil. Ficou muito impactado pela cidade do Rio de Janeiro. Ficou impactado pela movimentação do tráfico humano, ficou chocado com o mercado de escravizados, disse que a cidade era feia, que os arredores eram a natureza mais linda que ele viu. E ele vai falar que os homens brancos são indolentes, as mulheres brancas são pudicas, estão sempre trancadas em casa, só saem para a missa, o que não era a fama que elas tinham na França. Então, assim, ele é um comentador dessa paisagem humana, né, que ele observa.
E ele vai falar, né, dessa população em que 3/4 eram negros ou mestiços, de semblante triste. Ele critica o modo como o poder era exercido desmedidamente pelos brancos. E sobre os negros, ele vai dizer assim: são usualmente feios. Sobre as mulheres, ele uma hora fala que não eram atraentes, apesar das exceções, e em outro momento diz que, via de regra, eram muito bonitas. E aí, lendo o texto, inclusive tem uma nova edição que fala dessa maneira no Rio, né, que fala dessa viagem, fico pensando se não há uma distinção entre africanas e afro-brasileiras nesse julgamento estético que ele faz, talvez, né? Ele vai falar da vestimenta das mulheres, né, arrumadas com capricho, cabelos crespos arranjados com arte, turbantes, saias com babados. Fala que elas são nuas, estão nuas da cintura para cima, e a gente pode pensar também no hábito dessas blusas, né, que caem dos ombros. Então, dá a impressão que essa experiência ficou impregnada no pintor e que vai se apresentar numa obra como essa, né? O impacto dessa viagem em que ele encontrou com essas escravizadas latinas. Para encerrar, eu queria falar de uma passagem da Saidiya Hartman, em que ela escreve sobre a dificuldade de abordar vidas perdidas no sistema escravocrata e o apagamento de inúmeras histórias, né? Ela vai escrever um texto em que ela relaciona duas mulheres negras de nome Vênus, uma que é morta por linchamento, outra por afogamento lançada ao mar. Então, o que ela quer dizer é que os arquivos coloniais, onde a gente pode entrar, buscar informações, não bastam, né? Não são suficientes para contar sobre a dimensão humana dos indivíduos, para contar sobre as violências infligidas, né? Porque os algozes são os narradores. E aí ela fala uma coisa interessante, porque ela fala sobre o locus da fala impossível e propõe o que ela chama de fabulação crítica, como possibilidade de extrapolar pela imaginação o documental, na busca da densidade dessas vidas reais perdidas no tempo, sem cair na reprodução de uma historiografia que é portadora de apagamentos, né? E aí ela diz, né, como alguém ouve os gemidos e choros, as canções indecifráveis, o crepitar do fogo nos canaviais, os lamentos pelos mortos e os brados de vitória. E então atribui palavras a tudo isso. É impossível construir um relato a partir do locus do discurso impossível. É possível, desculpe, construir um relato a partir do locus do discurso impossível, ou ressuscitar vidas a partir das ruínas. Pode, e essa pergunta é muito bonita, pode a beleza fornecer um antídoto à desonra e o amor uma maneira de exumar choros enterrados e reanimar os mortos? Eu acho que essa nova história da arte que a gente quer fazer, ela passa pela busca de respostas para essas perguntas que ela traz. Obrigada pela paciência, pela escuta. Renata, muito obrigada. Renata, muito obrigada pela fala, né? Tão nem sei. Tão importante, né? Tão relevante para a gente. Eu te agradeço muitíssimo. E queria saber se tem perguntas, alguma questão. Eu tenho uma listinha aqui, mas... Perguntas fáceis. Renata, obrigado, né? Tem vários comentários de artistas contemporâneos fazendo pontuando essas perguntas em relação a essa história da arte que precisa ser construída, né? Mas durante excelente e, sobretudo, também vou elogiar a forma, né? Como
pacientemente você construiu a sua narrativa, essa fabulação a partir das obras. Durante a sua apresentação, eu fiquei pensando, não num objeto que você trouxe, que é essa construção da branquitude a partir do contraste dos retratos destas mulheres e desses homens racializados, mas eu pensei um pouco nas alegorias da África, né? Que elas obedecem um pouco, eu não sei se você tem alguma pesquisa nesse campo, não é a minha área, mas eu fiquei imaginando muito as figuras dessas mulheres negras, pretas da África, que são, de certo momento, até o 18, elas são objetificadas junto com a natureza, geralmente com uma fauna e flora à disposição da exploração, e vai ter um momento no final do século XIX que eu tenho a impressão de que elas passam a ser orientalizadas, elas passam a ser mais sedutoras, o seu corpo fica mais à disposição. Eu não sei se você passou por esse regime, se você tem essa coleção de arquivos desses prototipos das alegorias da África, né? Porque aí eu acho que é um outro, não é o retrato, mas é uma outra construção. Eu não saberia nem dizer se é mais objetificante ou não. Não é um campo que eu tenha dedicado uma pesquisa específica, mas eu concordo com você, são muito interessantes, né? A construção da imagem das alegorias dos 4 continentes, né? Que vão caber cada um em uma imagem. Numa tem um elefante, na outra tem a fruta tal, não sei o quê. Essa busca de uma síntese, né? De descrição de territórios e pessoas, né? De tipologias. Eu acho que essas alegorias elas se traduzem também em representações, em obras que são feitas nas colônias. Então, tem um pintor, por exemplo, que se chama Aubin, é o mais assim, de maior expressão no contexto colonial, ele e o irmão Vicente Aubin, que vai fazer uma série de pinturas que são justamente representativas da terra para a visão na metrópole. Então, aparece a senhora com roupas típicas locais, a sua escravizada com uma pele absolutamente preta, também com costumes locais, e cada joia, cada conta fala de algo cultural daquele contexto, e uma miríade de frutas, maracujás deste tamanho, enfim, para falar de uma abundância, para falar da especificidade daquela natureza, árvores ao fundo. Então, é esse mesmo desejo que eu vejo, né, de expressar, como a gente vê no Ecaute, como a gente vê em outros pintores, essa possível síntese que vai apresentar natureza e racialidade combinadas para traduzir o distante, o exótico, o impossível, o desejável, né, e também o sexualizado. Nesse sentido, tem uma representação que eu acho interessante também, que são as Vênus negras, que vão aparecer sobre o mar, como a Vênus de Botticelli, negras, quase completamente nuas, como essa promessa de prazer nas colônias, né? Como uma figura que quer, aí nesse caso, sim, uma tradução da beleza, né, dessas mulheres que vão estar na Martinica, em Santo Domingo, etc., num contexto, tendo essa mulher e, ao redor, como é uma situação marinha, é a própria situação da colonização e do trânsito, né, afro-atlântico. Então, eu acho que tem muitas soluções que são buscadas pelas metrópoles para conseguir falar do seu poderio, né, e desse outro que é encontrado em outros territórios. A gente tem tempo ainda? Vamos lá. Bom, primeiro, parabéns pela apresentação, pelo trabalho, pelo compartilhamento. Eu tenho visto algumas pintoras, algumas artistas, sobretudo que saem da África e estão indo para a Europa, por exemplo, para a França, ou, enfim, Estados Unidos, Inglaterra,
que tem feito várias tentativas de fazer esse processo de descolonização a partir de obras conhecidas como algumas dessas que você colocou aí. E não me recordo agora o nome de um artista, ele é congolês do Congo, né? E ele pegou 100 obras, né, de representações das populações negras de vários países da África, mas algumas imagens são muito específicas da localidade de onde ele é originário, da etnia dele, inclusive ele fala isso, e ele fez um livro desconstituindo essas figuras, ou seja, ele repintou-as, né? É fácil de encontrar pela internet, é uma capa em cor lilás, uma parte lilás, uma cor verde, uma parte branca, e o título em português seria algo como Despintando as Pinturas Mal Feitas, né? Seria mais uma coisa assim. Então, eu acho que talvez uma possibilidade da gente, respondendo um pouco, né, sua pergunta, porque o impacto dessas obras nas populações pretas, as populações negras no Brasil, é devastador, né? Então, quando, por exemplo, fazendo visitas, eu sou de São Paulo, mas estou em Salvador, né? Então, levando os estudantes para fazer visitas aos museus, ou muitas vezes mostrando as imagens, né, como essas que você mostrou aí, assim, é muito violento para eles e para elas, né? Sobretudo para as meninas, né, que muitas vezes não tiveram na educação básica um preparo para isso daí. Então, assim, é muito dilacerante para elas, né, ver isso daí e depois sair na rua e ver o que elas vão enxergar na rua, né, e saber que não vai mudar nada. Ou seja, elas não vão conseguir mudar nada daquilo ali. E, ao mesmo tempo, que é o ponto que eu queria chamar a atenção, que a gente às vezes discute lá, se é lícito também da nossa parte fazer isso e deixar isso acontecer dessa maneira, né? Ou seja, elas experienciam uma experiência de violência profunda e nós não temos nenhum antídoto para dar para elas, né? Então, às vezes eu fico pensando assim na dosagem, né? Sobretudo no caso dos alunos de primeiro ano, então assim terminaram o ensino médio, né? Então, 18 anos, 17, 18, 19 anos, né? E muitas vezes, por exemplo, eu tenho um livro que é sobre exatamente isso que você falou, a representatividade, né, dos corpos negros pelo Ocidente. E tem cada coisa assim que você tem que ter estôfago para você ver aquilo, né? E aí, na questão que me toca, que é a questão de como a arte também ela pode possibilitar que você faça esses entremeios do ponto de vista do afeto, do ponto de vista dessas autoras que eu estou dizendo que fazem uma proposta de desconstituição a partir, né, me parece que talvez seja um caminho, né? Mas eu sou sincero em dizer, não sei como fazer isso, esse caminho. O que eu tenho visto, né, de trabalhos de várias autoras e artistas africanos, eles também estão procurando, artistas jovens, né, sobretudo, estão procurando metodologias, talvez até uma linguagem, porque também para eles e para elas é muito aviltante. São as palavras que eles escrevem no livro. Esse rapaz, por exemplo, tem 30 anos, 32 anos, né, e escreveu um livro com essa densidade falando de um século de representação dos corpos africanos, em grande parte da etnia dele, e ele fala um pouco do impacto disso até hoje, assim, né, passados aí mais de quase 150 anos desse impacto. Então, eu queria te ouvir se você tem alguma reflexão em relação especificamente a essa questão do como trabalhar, né, como fazer essa questão de, ao mesmo tempo, apresentação, porque isso também envolve conhecimento, o direito ao conhecimento, o direito a saber aquilo que muitas vezes não é dado, mas, ao mesmo tempo, como ter o que fazer com a densidade, sobretudo pensando no caso das meninas, né, que depois vão se descortinar com o mundo, que, de certa maneira, reproduzem muito isso que você colocou aí e que supostamente estaria no passado, mas isso está no presente. Obrigado.
Como é seu nome? Ivan. Renata, desculpa, eu quero aproveitar e pegar uma carona nessa pergunta, Sim. que é de que maneira você consegue conectar essa sua pesquisa ao trabalho que você faz hoje no Instituto Moreira Salles, na diretoria de educação. Eu acho que me parece que é do mesmo pacote. Obrigada. Então, Ivan, eu acho que tem transformação, sim. Eu acho que tem transformação no sujeito e no ambiente. Isso tudo que a gente viu, olhando como uma pessoa negra, eu tenho duas possibilidades. Uma de me encontrar nas frestas dessa história da arte, mas também uma outra que eu acho que pode ser até mais potente, que é exibir o mecanismo da branquitude. Como ele opera, como ele constrói, como ele narra, como ele persiste em ideias que são, para a constituição da sua identidade, fundamentais. E isso me parece ser fortalecedor para um jovem negro vivendo no dia de hoje. Porque dá mais consciência sobre o que está ao seu redor, dá consciência sobre aquilo que é pessoal e que pertence a ele e aquilo que não é. Porque, se a gente pegar tudo que vem dessa concepção, a gente começa a perceber que ela é longa, que ela vai lá atrás, que tem na Roma Antiga representações de negros. Então, isso tudo, quando eu vejo, se eu sou soterrado por isso, não dá para viver. Então, é um modo de estabelecer um conjunto de informações que permita distanciamento, porque isso pertence à branquitude, não pertence às suas alunas e alunos. Não foram eles que criaram, são ferramentas para eles perceberem onde eles estão inseridos e como tudo chegou até hoje, como tudo chegou aqui. E eu acho que isso é algo que é importante para a jovem geração Z, etc., que é conseguir perceber que não pode pegar tudo. Que, nas 5 vezes que eles vão enfrentar racismos por semana, eles têm que deixar as coisas para as pessoas, porque o problema é das pessoas. De quem não consegue ver igualdade, de quem não consegue ver equidade, de quem sente algo negativo diante das nossas presenças. Isso é a pessoa. A gente está aqui, vivendo. Então, essa é uma operação que eu acho que é importante encontrar essas ferramentas pedagógicas para, diante dessa juventude, separar, permitir que a pessoa se veja e depois tenha um intervalo e depois tem o outro na história, no presente. Senão, não dá. Nem sempre, mesmo que tirar essa história da arte toda, não dá. Porque a pressão é contínua, porque, enfim. Eu acho também que essa geração de pessoas mais novas do que eu, que tenho 56 anos, às vezes idealizam um pouco o mundo ao partir de uma chave militante. Me explico. Então, eu vejo, por exemplo, na instituição em que eu estou, às vezes pessoas muito jovens chegam para trabalhar e têm um letramento racial completo. Todos os conceitos, e a questão, e a branquitude, não sei o quê. Mas, aí, diante das pressões que uma organização, uma instituição oferece, e da convivência, que não é convivência lá no seu bairro de origem, na sua família de pertencimento, ou no seu grupo de afinidade, onde você articulou seu pensamento militante, é outra coisa. As pessoas dão uma desabada. Não parecem prontas para viver aquilo que estava narrado no discurso. Então, isso também eu acho que é um preparo importante. Essa percepção de que o mundo não é discurso. Ele também é a aproximação, são as tensões, são os atritos, as fricções, e que é preciso encontrar as ferramentas para que a cada fricção não vá um pedaço. Então, isso eu acho que pode ser interessante. Eu acho também, eu tenho visto artistas brasileiros, norte-americanos, europeus, como você deu os exemplos dos artistas africanos, todos olhando para essa história da arte, buscando elementos para ressignificar. Eu acho que são tantos, que, às vezes, a gente corre o risco de uma certa saturação dessa estratégia.
Inclusive, assim, esse pedaço que eu trouxe aqui é pedaço de um curso que a gente deu recentemente pelo IMS para alunos de perfil periférico e racializados, né, online, porque a gente está discutindo hoje uma cena de pessoas que querem ser artistas e curadores que têm outras origens, que não estavam naquele clubinho de curadores de 20 anos atrás, que o país tinha 10. Todo mundo agora quer ser curador, quer ser artista e tal. Mas num país que não tem tradição de história da arte. Onde você vai estudar história da arte? Onde você vai encontrar? Em São Paulo, tem um curso, uma graduação só, que é recente. Sou orientanda do Jorge Colli, que tentou implementar um na Unicamp décadas sem sucesso. Então, esse repertório, já que é para usar, precisa conhecer também e perceber como ele é mais complexo. Às vezes eu vejo obras que parecem um pouco superficiais, quase panfletárias, em que a obra podia ser substituída por um parágrafo. E daí não é a grandeza da arte, com toda a sua potência, de chegar no outro sujeito e poder arrebatá-lo, ou transformá-lo, ou encantá-lo, ou desconstruí-lo, sei lá eu. Então, eu percebo um pouco isso, uma estratégia que se repete, às vezes, de maneira brilhante, inimitável, e, às vezes, um pouco como uma repetição. Então, eu acho que é importante que o repertório ajuda a perceber o que permanece, as complexidades desses processos históricos. E acho que, por exemplo, uma coisa que eu pesquiso bastante, que é a produção dos artistas negros americanos, há uma diversidade de linguagens e de soluções, de estéticas, de opções, de vocabulário imensa, que também não é conhecida amplamente no Brasil, e que poderia ser porque é instrumental para quem está criando, né? Poder ver outras maneiras de falar com uma voz negra, enquanto artista também. Então, eu acho que tudo isso é ferramenta e que também as pessoas jovens precisam conseguir perceber o que era ser uma mulher negra há 200 anos ou há 100 anos. Sabe? Isso também é um processo de conscientização. O avô do meu pai foi escravizado, meu bisavô foi anteontem. Eu não sei da vida dele direito, não sei, queria muito saber. Mas, assim, eu sei que é dificuldade, está tudo muito perto e é muita dor. Tanto que eu não sei porque a família não fala. E não fala porque é como se poupasse as gerações futuras desta carga. E é uma carga que a gente pode só imaginar. E aí, esse desestruturar diante do observar imagens precisa ganhar o seu tamanho também, porque tem experiências negras muito complexas, muito difíceis e muito violentas, que é importante que as novas gerações consigam, sem sofrer e ser soterradas por elas, perceber a grandiosidade da perseverança, da resiliência, da força dessas pessoas. Porque elas se traduzem em nós também, hoje, agora, nesse momento, né? Então, isso eu acho que pode ser interessante tentar, né? Porque o outro a gente não sabe se acompanha, mas eu acho que é importante tentar. E o que a gente está vendo no contexto, Denise, das instituições museológicas, há pouco tempo, uns 8 anos, eu diria, é um desejo das instituições olharem em outras direções, né? E repensarem seus acervos, sua programação, sua constituição. Então, hoje eu trabalho numa instituição que só contrata pessoas racializadas, exclusivamente. Ainda não há o preenchimento de posições de liderança assim, suficientes ou mínimas, mas há este esforço. As aquisições seguem outras pautas, as exposições falam de outras coisas. Então, é isso que eu estou vivendo e assistindo numa dimensão diferente, porque a área de educação sempre é a pele do museu, é onde você entra em contato com os grupos que não têm a cara do curador, que não tem a cara do artista, que não tinha a cara... Já era a área de educação, e agora a gente está vendo como a educação é colocada, tem a oportunidade de estar num outro contexto para que esses diálogos e pontos de vista possam acontecer. Então, tem sido um momento muito bom. Eu acho
pessoa implicante, né? Eu acho que as instituições fazem isso querendo avançar para o futuro, para uma sociedade democrática e igualitária, mas eu também acho que as instituições fazem isso porque elas não querem ser chamadas de racista. Pós George Floyd, a gente tem isso, está colocado um pouco. E, neste país, ninguém é racista, não é essa a questão? Que existe o racismo, mas não existem os racistas. Então, as instituições fazerem esse movimento também é uma movimentação higienista nesse sentido, né, de reinventar as instituições a partir de um outro lugar. É preciso fazer isso? É preciso fazer isso. Mas, no médio e longo prazo, vamos observar se os núcleos de poder verdadeiramente se transformaram. Porque, aí sim, isso vai dizer que as intenções eram outras, né? Mas tem sido muito bom ver público negro, artistas mais negros, curadores negros. É tudo muito recente. Vira e mexe, alguém fala, está acabando. Isso é um artigo americano, acho que na Art News, sei lá, dizendo o mercado dos artistas negros já está se esgotando. Engraçado, né? Eu até conversei um dia com um artista, pintor, excelente pintor, branco, pernambucano, mora em São Paulo. E ele dizia assim, isso vai passar, né? Porque lembra que era o objeto, e o objeto passou? Depois tinha uma ênfase na instalação, a instalação passou. E que tinha fotografia, teve uma época que estava muito presente, depois passou. Uma pessoa negra está aqui, não passa. A gente não passa, a gente só se multiplica. Então, tem esses olhares um pouco enviesados, né? Mas acho que caminhamos. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Podemos encerrar, então? Eu, depois da fala da Renata, eu aqui falei, gente, tão não sei o quê, né? Acho que eu sei o quê. Você falou que era uma apresentação que você ia fazer semeando, né? Eu acho que nós estamos bastante satisfeitos com essa semeadura que você nos fez. Eu espero que os frutos para nós sempre possam vir, né? Possam brotar dessas conversas, cada vez mais, né? E entendimentos. E, para a gente, dentro do programa, eu acho que isso é bastante relevante, porque a gente também tem esse desejo, né, de trazer essas discussões para cá. Então, te agradeço muito pela oportunidade, Renata. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer. Obrigada. Obrigada.